Eu considero que a reta final da minha preparação foi um fator determinante para o resultado que eu tive na prova de escrevente do TJSP. Foi um dos períodos que eu tive o maior salto de evolução. Nesse vídeo eu quero contar para vocês o que eu fiz nos 45 dias anteriores à prova em que eu fui aprovada. Para onde eu direcionei as minhas energias e qual foi o meu foco nessa reta final. E se você não me conhece, meu nome é Maria Paula, eu fui aprovada no concurso de escrevente do TJSP de 2024 e estou nomeada. E aqui no canal eu falo sobre disciplina, organização e rotina de estudos para concurso, contando um pouco de tudo que eu aprendi na minha jornada até a aprovação. E eu quero começar esse vídeo deixando claro que eu não fui aprovada em 45 dias. Esse vídeo não é um vídeo sensacionalista que diz que se você fizer tal coisa, seguir essa fórmula, você vai ser aprovado em concurso em menos de 2 meses. Na verdade, eu vou compartilhar o que funcionou para mim nessa reta final, no sentido de direcionamento do foco, onde a gente deve focar, o que a gente pode fazer, quais estratégias a gente pode adotar na reta final, para que vocês possam se inspirar, refletir e adaptar à realidade de vocês, principalmente. Então vamos lá. Quando faltava 45 dias para minha prova, eu já tinha fechado o edital. Então a minha preocupação principal era revisar. Eu tinha como objetivo revisar e rodar o edital, ver o edital várias vezes até chegar a data da prova. Na verdade, eu já fazia isso ao longo da minha preparação, eu sempre fiz muitas questões, eu sempre revisei através das questões, mas na reta final eu adaptei um pouco para ficar um pouco mais dinâmico. Então, eu estudava ali na ordem estabelecida no meu ciclo de estudo, matéria após matéria, e ia fazendo questão, tentando fazer de uma forma bem dinâmica. Eu fazia 10 questões de um assunto de uma matéria, passava para a próxima matéria, estudava o próximo assunto da lista, fazia 10 questões, passava para a próxima matéria, fazia 10 questões, e eu só lia os comentários e o gabarito comentado das questões que eu errava. Eu acertei a questão, eu passo para a próxima. Dessa forma, eu conseguia fazer blocos de estudo curtíssimos. Né? Na verdade, nessa altura do campeonato, eu nem cronometrava, eu não contava tempo, eu só fazia 10 questões e passava para o próximo assunto, para a próxima matéria, e assim sucessivamente. Fazendo dessa forma, eu consegui passar por todos os tópicos do edital várias vezes na reta final. E esse formato é bem parecido, na verdade, com as revisões que eu já fazia ao longo da minha preparação. E tem vídeo para tudo aqui no canal. Se você quer saber como eu fazia as minhas revisões, já tem vídeo explicando. Se você quer saber como eu fazia o meu ciclo de estudos, já tem vídeo explicando. Por isso que eu tô passando mais rapidinho assim por esses tópicos, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas vou deixar tudo aqui no link na descrição se vocês quiserem assistir. Então eu fazia ali aquele modelo de revisão que eu já fazia antes, só que deixando um pouco mais dinâmico, porque eu não ficava lendo comentário, lendo explicação. Se eu tivesse acertado a questão, eu sempre passava para a próxima, porque era repetição, repetição e tentar deixar todos os assuntos frescos na minha memória ao mesmo tempo. Então eu não podia demorar muito em um assunto. E eu também direcionei muito as minhas energias para as decorebas. Ao longo ali da minha preparação, eu me preocupei muito em entender, em compreender os artigos. Algumas coisas foram decoradas naturalmente, fazendo questões e revisando. Porém, outras coisas não foram decoradas naturalmente, foram decoradas na marra. Cada prazo, cada número, cada coisa que aparece, cada classificação que a gente tem que decorar, significa que a gente vai ter um custo em manter aquilo na nossa memória. Porque a gente tem que ir lá sempre voltando no assunto para que esteja fresco na nossa memória. Então, durante a minha preparação, as coisas que eu decorei naturalmente, eu decorei. Eu não fiquei forçando a barra para decorar muita coisa. Só que na reta final, eu precisei forçar aquela barra, porque eu queria que tudo tivesse fresco na minha mente, porque eu ia fazer a prova e depois eu podia esquecer. Então, aí que entra a diferença. Quando a gente está ali no início da nossa preparação, em pré-edital, a gente foca ali naquela memória de longo prazo. Aí que entram as estratégias de intercalando um assunto com o outro, de fazer revisões espaçadas, de fazer um estudo ativo. Isso tudo pensando no fortalecimento da memória de longo prazo. Só que na reta final, não. Na reta final, você tem que forçar a barra na memória de curto
prazo. Ficar relendo, 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 repetindo, 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 e aí tu vai decorar, vai fazer a prova e vai esquecer. E tá tudo bem. Justamente porque a construção da base já foi feita anteriormente. Por isso que no início do vídeo eu falei, eu não passei em 45 dias, mas eu adotei essas estratégias nos últimos 45 dias. E fazendo blocos mais curtos, me concentrando em ler a explicação somente daquilo que eu estava errando, eu também potencializei o foco nos meus erros. Eu não fiquei perdendo tempo relendo o que eu já sabia. E aí eu tô aqui falando para vocês que eu foquei nessas decorebas, mas eu queria também explicar um pouco como eu fiz isso, né? O que eu fiz para conseguir decorar aquilo que eu ainda não tinha decorado para a prova. E eu usei duas ferramentas que me auxiliaram muito nesse processo de decoreba. E a primeira delas foi utilizar o caderno de erros. Eu já vinha fazendo um caderno de erros antes, né? Eu contei também isso para vocês no vídeo falando das revisões. Só que na reta final isso foi intensificado. E a segunda coisa que eu fiz que me ajudou muito nesse processo de decoreba, e essa daí me ajudou demais, foi simplesmente fazer umas tabelinhas no Word ou então no Google Docs. E aí dando exemplos do que eu consegui decorar ali com essas tabelas que eu mesma fazia. E eu acho que isso também é essencial, você mesmo confeccionar esse material, porque isso vai te ajudar na consolidação dessa memória muito mais do que comprar um material pronto. Mas voltando aqui para os exemplos, quando eu estava estudando o processo civil para o TJSP, eu lembro que uma questão que sempre aparecia de vez em quando ali nas provas de processo civil eram comparando os requisitos do mandado de citação, da carta precatória, da citação por edital. E esses três documentos têm requisitos em comum, que tem que ter nos três, mas também tem requisitos que precisa ter em um e não precisa ter em outro. Então a questão brincava muito com essa decoreba. Botava ali um requisito da carta precatória e falava que era um requisito do mandado de citação, por exemplo. Então eu fiz uma tabelinha com os requisitos de cada um, identifiquei quais eram os requisitos iguais, decorei, depois decorei exatamente o que era diferente em cada um, porque era uma coisa que eu ainda não tinha decorado naturalmente ao longo ali dos meus estudos. E outra coisa que eu só decorei porque eu fiz essas tabelinhas no Word foi em processo penal as causas de aumento e as qualificadoras de cada tipo penal. Eu fui com isso muito decorado para a prova, mas muito decorado que 2 dias depois eu esqueci tudo. Eu fiquei ali um mês antes da prova martelando, martelando, martelando. Eu fiz uma tabelinha com todos os crimes e botei, esse tem a qualificadora tal, esse tem a causa de aumento tal. E aí eu ficava relendo aquela tabela dia sim, dia não, até decorar. E eu lembro que eu botava ali a mão na frente para tentar lembrar antes de ver na tabela, né, se tinha ou se não tinha, tentando fazer um estudo ativo também com aquele material que eu tinha feito. E aí, com isso, eu consegui decorar de todos os crimes, mas foi uma coisa que eu só me preocupei ali naquela reta final mesmo, nos últimos 45 dias, no último mês. Porque se eu ficasse perdendo meu tempo no início da minha preparação com isso, eu não ia avançar nos outros assuntos. E ali, nos últimos 45 dias, me deu uma virada de chave que eu falei. O que eu não decorei ainda, eu vou decorar agora ou nunca. Porque eu não vou perder questão porque eu não decorei prazo. Eu não vou perder questão porque eu não decorei regrinha. E a gente sabe que numa prova de nível médio se pede muito dessas decorebas. Então foi essencial para mim, na minha reta final, eu ter focado nisso. E o que eu já tinha estudado, eu estava em paz. Cara, o que eu já estudei, eu já aprendi. Não vou ficar relendo o que eu já sei. Eu vou focar naquilo que eu não sei e nas decorebas. E claro, aqui eu falei a minha estratégia baseada na realidade que eu tive, né? Cada um ali tá num nível nessa caminhada até a prova, até dezembro. Eu já tinha zerado o edital, mas com certeza inúmeras pessoas ainda não zeraram o edital. E nem tudo tá perdido. Falando especificamente agora com essas pessoas, o meu conselho é não siga a ordem do cursinho, das aulas do cursinho. Se você seguir essa ordem, você vai deixar de lado coisas importantes, coisas que você não pode deixar de ir para a prova sem ter estudado. O meu conselho é analisar matéria por matéria se você já estudou os assuntos mais cobrados dessas matérias.
E tem vídeo aqui no canal falando exatamente como eu estudaria cada matéria nesse pós-edital. São 3 vídeos, né? Eu dividi em 3, mas nesses 3 vídeos eu falo de todas as matérias e conto como eu estudaria todas essas matérias no pós-edital para o TJSP. E por último, o que eu também foquei nessa reta final foi a minha saúde mental e o meu equilíbrio emocional. Na reta final, a parte emocional pode ser determinante para o resultado que você vai ter na prova. Quando a gente está muito ansioso, a gente não tem clareza mental para enxergar o que deve ser feito. Então, eu considero que a saúde mental é muito importante na nossa preparação como um todo, mas especialmente na reta final. É claro que nem tudo é perfeito, eu também não fui perfeita nessa parte. É normal. Se sentir assim é normal. Porém, tem uma diferença entre a ansiedade normal, que é até saudável, para a ansiedade que te paralisa. Então, apesar de estar ansiosa, e isso se manifestou muito no meu corpo na prova, porque eu fiquei com dor de estômago, por exemplo, eu fiquei com enxaqueca, mas a minha mente, ao mesmo tempo que eu estava ansiosa, ela também estava em paz, que eu tinha feito a minha parte, que não ia ser a última prova do mundo, que teriam outras caso eu não passasse. Então, direcionar os seus pensamentos para esse vibrar positivo de que vai acontecer o que for melhor para você, de que se não for nessa prova, vai ser numa próxima. Pensar dessa forma ajuda você a ficar um pouco mais tranquilo na hora da prova. E também, claro, não abandonar totalmente a atividade física, não se isolar totalmente. É claro que a gente está ali no período de preparação, a gente está abrindo mão, isso deve ser feito para a gente conseguir a aprovação. Só que tem que ter um mínimo de equilíbrio possível para a gente não surtar. Porque se a gente surtar, quem vai perder, quem vai ficar prejudicada é a nossa aprovação. Então é isso, esse foi o meu foco nessa reta final de 45 dias, quando eu fiz a prova do TJSP ano passado. E resumindo para vocês esse tanto de informação que eu dei aqui, eu fiz muitas questões em blocos bem curtinhos para eu rodar o edital o máximo de vezes que eu conseguisse. Eu foquei totalmente nas decorebas, em decorar o que eu ainda não tinha decorado, e para isso eu utilizei o caderno de erros e as tabelinhas que eu mesma fiz no Word. Foquei também nos assuntos mais cobrados e nos que eu mais errava fazendo questões. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e não deixa também de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. E comenta aqui nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre a minha preparação para o TJSP. Até o próximo vídeo. Beijo!